vamos ao principal, que hoje nós estamos aqui para tratar da mensagem do nosso Criador, né? E você que talvez tenha visto lá no Instagram, a bela arte também, feita pelo meu amigo Rafael, linda demais. O título hoje da nossa mensagem é uma pergunta, né? Uma indagação. O que você está fazendo, e vale para mim o que eu estou fazendo para ser salvo? E eu não sei vocês, mas sempre que vem uma pergunta dessa, eu já me preparo, falo, ih, lá vem pedrada. Lá vou eu ter que botar a mão na consciência, ter que rever a minha vida, né? Porque eu e você, constantemente, na nossa experiência cristã, é muito comum que a gente seja colocado, seja trazido a nós esse tipo de questionamento. O que você está fazendo para ser salvo, né? E eu não sei você, mas eu, pelo menos, tive uma formação religiosa pelos meus familiares, por aqueles que congregavam comigo, que com todo o carinho, com toda a verdade, com toda a sinceridade do coração deles, eles me ensinavam o seguinte: olha, se você quer ir para o céu, você tem que fazer por merecer. Quem quer ir para o céu tem que fazer por onde? Então você está fazendo isso? Ou você está vindo à igreja? Você está fazendo a sua lição da escola sabatina? Você em casa está fazendo o seu culto? E aí vai, né? Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos na minha experiência, com outros amigos que eu compartilhei, constantemente ensinam isso para a gente. Olha, se você quer ir para o céu, então faça por onde? Faça por merecer. Então, dito isso, né, em cima de todas essas indagações, é bom que a gente, então, traga esse tema. O que nós estamos fazendo para ser salvos? Essa é a nossa reflexão de hoje. E eu quero convidar vocês para abrirmos no verso que vai dar início. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Para que a gente, então, dê início a essa mensagem e a gente comece a refletir, então, no que eu e você temos feito pela nossa salvação. Tudo bem? Vamos rapidinho orar novamente, convidar o Espírito para que Ele conduza esse estudo e para que Ele nos guie nessa noite. Espírito, mais uma vez estamos aqui como humildes servos, teus adoradores. Sabemos que você já está presente aqui entre nós e nesse momento a sua palavra será aberta, que tudo que for lido, tudo que for dito, venha de ti, que não parta de nós, e que qualquer tentativa de cada um de nós de tentar ter uma interpretação própria ou de tentar aplicar o nosso conhecimento na palavra, que isso não aconteça. Nós queremos o teu entendimento, o que o Senhor diz, o que o Senhor escreveu e o que o Senhor quer que nós saímos daqui compreendendo. Nos abençoe, por favor. Isso nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos lá. Já está até aí no telão, né, na tela, o verso que vai começar a nossa reflexão de hoje. O que estamos fazendo para ser salvos? A Bíblia responde, Efésios, capítulo 2, verso 8, vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos ler o 9 juntos? Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois, vamos para o 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, olha só, resposta mais simples de todas. A pergunta de indagação que dava tema a essa mensagem é: o que você está fazendo para ser salvo? Se quando essa pergunta veio à tona, você começou a refletir, talvez, poxa, talvez eu esteja fazendo de menos, talvez eu precise fazer mais, a resposta é simples: pode parar de fazer. Porque a gente acabou de ler na palavra de Deus que somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Quem aqui já recebeu um presente? Levanta a mão para mim, por favor, só para eu ver. Opa, acredito que todos, né? Então me diz uma coisa, você quando recebeu um presente, provavelmente no seu aniversário, pode pensar o melhor presente que você já recebeu na sua vida. Você fez alguma coisa para receber esse presente? Não. Você só foi lá e recebeu. E o que a palavra de Deus está dizendo agora é exatamente isso. A graça é um presente, não vem de nós, é dom de Deus. Então, simples assim. Está fazendo alguma coisa para ser salvo? Pode parar, meu amigo, pode parar, minha amiga, porque eu e você não precisamos fazer absolutamente nada para ser salvos.
Só que é um conceito conhecido da nossa igreja, é um conceito que veio lá da Reforma Protestante, a gente já estuda isso até na escola, mas parece que é difícil para a gente aplicar isso. Então, o objetivo dessa mensagem, a pergunta era só uma provocação, era só uma isca. O objetivo que a gente tem é, tudo bem, como é que eu posso praticar então? Como é que eu posso vivenciar isso? Tá? Então, é muito importante que a gente tome cuidado, como foi dito agora no início, com certas coisas que eu repito, tá? Nossos pais, nossos avós, aqueles que nos educaram na fé, gentilmente, com verdade no coração, nos ensinaram, na sabedoria deles, na verdade, na boa intenção deles, mas que, infelizmente, partem de senso comum. Não são coisas que vêm à luz da Bíblia. E a gente poderia dar vários exemplos aqui de sensos comuns, não só na palavra de Deus. Por exemplo, quem aqui já ouviu que se tomar leite com manga, passa mal? Que não pode? Muitos, né? E quantas pessoas já não evitaram na vida tomar leite com manga? Ou quantos curiosos, como da última vez que eu preguei essa mensagem, um curioso lá levantou a mão, era um grupo mais jovem, eles estavam participando, tinham crianças ali de 10 anos, aí um levantou a mão e falou, tio, eu tomei, para ver se nada ia acontecer mesmo, e não aconteceu, né? Então, quantos de nós somos levados por crenças, e a gente poderia falar várias, desvira o chinelo para a mãe não morrer, né? E por aí vai. Só que essas mesmas crenças, essas mesmas fábulas, contos engraçados que levam a nossa vida, são aplicados também na palavra de Deus. E se tem um que, mesmo a gente sabendo, a gente ainda brinca ou aplica, é esse conceito de que eu e você precisamos fazer alguma coisa para ser salvos. Quer um exemplo? Quem aqui, alguma vez na vida, já viu ou já foi pego numa situação fazendo alguma coisa errada, falando que não deveria, escutando que não deveria, alguém falou, cuidado, hein? Não vai para o céu não, hein? Quem já viu, já passou por isso ou já falou? Eu várias vezes. Ou eu já brinquei, ou eu já ouvi. E nessas brincadeiras, a gente vai fazendo com que certos conceitos que não são verdadeiros acabem entrando na nossa mente. Então, o Espírito de Deus, ele nos convidou aqui essa noite, porque ele precisa quebrar esse conceito na nossa cabeça. Amém? Não só porque é importante que a gente tenha a nossa mente, o nosso coração, que a gente precisa ter a palavra de Deus viva, escrita, mas que a gente vai ver agora que o mau uso da palavra de Deus, ele pode levar a consequências graves. O mau uso da palavra de Deus, ele atrapalha o nosso evangelismo. E principal, o mau uso da palavra de Deus, ele pode influenciar negativamente na minha e na sua comunhão. E eu tenho certeza que, enquanto a gente for trazendo aqui a mensagem, conforme ela for avançando, o Espírito ele vai trazer para a gente situações onde a gente já vai ter, puxa, acho que eu já passei por isso, ou já vi isso acontecer na vida de alguém. Então, eu preparei 2 slides muito simples para a gente quebrar esse conceito, tá? Naturalmente, eu e você, quando a gente fala em salvação pela graça, quando a gente fala em salvação em si, tá? Salvação. Eu e você, imediatamente, a gente pensa no seguinte, eu preciso fazer algo para ser salvo. Não tem, já ficamos aqui alguns minutos falando sobre isso, tá? Só que, sem perceber, eu e você somos levados, conduzidos a uma experiência de fé que não é bíblica. E aí, quando eu estava pensando como é que eu poderia explicar isso, o Espírito iluminou e ele deu o nome disso de o ciclo das obras. Qual é o perigo do ciclo das obras? É que o ciclo das obras coloca eu e você no centro da nossa redenção. E aí, só para a gente ilustrar, além do verso que a gente leu, eu poderia citar outros aqui, por exemplo, Romanos 3, 24, que fala, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Mais uma vez, colocando a nossa redenção, a nossa salvação como Cristo Jesus, na figura de Cristo Jesus. Tá? E tem um outro que eu vou ler quando a gente fazer a transição, que está lá em 1 João, já vou até deixar aberto aqui, se você quiser deixar aberto aí também, que a gente vai ler daqui a pouco, que esse eu quero que eu e você leiamos juntos na palavra. Tá? Mas vamos lá. Vamos começar a quebrar um pouco? Deixa eu testar aqui o passador, esse maiorzinho aqui, né? Ó, perfeito. Normalmente, o ciclo das obras, ele começa exatamente com esse conceito aqui, com esse pensamento.
eu preciso me salvar. E quantas vezes eu e você, a gente não é pego com esse pensamento? A gente se pega distante de Cristo, a gente se pega em pecado e a gente fala, eu preciso me salvar. Só que o problema é que quando a gente já dá esse primeiro passo errado, a gente já vem com a seguinte motivação, ou pela vaidade ou pelo medo. Por que vaidade? Um amigo meu, chamado Gustavo, muito inspirado por Deus, uma vez ele disse o seguinte, quando eu estou na fé, quando eu estou bem com Deus, quando eu estou na igreja, eu estou fazendo a minha lição, quando eu estou pregando a palavra, eu estou vindo aqui, eu estou louvando, eu quero que a salvação seja pelas obras. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente está bem, quando a gente está vindo todos os dias, está estudando a lição, a gente, às vezes, perde um pouquinho o foco e já cai na vaidade. Poxa, eu estou bem mesmo, hein? Olha quanto tempo que eu já estou estudando a minha lição, estou dando estudo bíblico. Poxa, eu canto na igreja, eu prego, eu convido meus amigos. Caramba, como é que eu não vou para o céu? Percebem? A vaidade surge na nossa cabeça. Quando não é pela vaidade, é pelo medo. E é o que normalmente a gente vê por aí, é o que a gente prega. Não, cuidado, irmã, esse casaco aí, na igreja, cuidado, irmã. Você acha, irmã, que vai para o céu com esse casaco? E a gente já fica, ai, tô brincando, tá, minha querida, é um belo casaco. E a gente já fica assim, não, nossa, tô com medo. E aí, imediatamente, passando pelo medo, a gente entra numa coisa seguinte, eu preciso fazer alguma coisa, gente. Preciso trocar esse casaco, preciso ver um casaco diferente, eu preciso voltar à igreja, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso fazer meu ano bíblico, eu preciso voltar para o estudo da lição, preciso dar estudo bíblico. E a gente começa nessa, eu preciso fazer, vou apagar todas as músicas seculares do meu Spotify, só vou ouvir música cristã agora, eu vou parar de ver vídeo no YouTube, agora eu só vou ver sermão, não vou ver mais futebol, não vou ver mais jornal, agora é só o canal do Rodrigo Silva, eu preciso fazer alguma coisa, né? Só que, qual é o problema de quando a gente entra nesse ciclo do eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer? É que a gente começa a entrar num estado, numa relação com o reino de Deus de obrigação. Gente, eu não sei vocês, mas eu detesto fazer as coisas por obrigação. Pode ser uma falha minha, pode ser um defeito meu. Hoje é domingo à noite, amanhã começa mais uma semana de trabalho. Eu vou estar em pé 7 horas da manhã, talvez até mais cedo. Gente, difícil, mas é uma obrigação. Agora eu sou um cara casado, né? Vocês até sabem, esqueci de falar no início, agora eu sou casado. A responsabilidade dobrou, triplicou. Quando a gente faz algo por obrigação, a gente dá continuidade, a gente puxa o combustível na coisa errada. Já se sentiu obrigado a fazer alguma coisa? Ah, já é culto, amanhã tem culto, não, mas eu tenho que ir, né? Pô, se eu não for, Jesus fez tanto por mim, não, eu vou. Ah, eu tenho que estar lá na recepção, dando bom dia, não aguento mais ver gente, não queria falar com ninguém hoje, mas tem que estar lá. E a gente começa a ir para a obrigação, tá? Só que, como a gente falou, tudo que a gente tenta fazer por obrigação, por mais que a gente comece, que a gente tente, chega uma hora que acontece o quê? A gente cansa. Você já ficou cansado de tentar seguir a Deus? Já sentiu em algum momento que a vida cristã estava virando um peso, um fardo? Nossa, tá difícil, gente. Tá tanta coisa. E aí eu vou lá e falo que tem que estudar a lição. Além de estudar a lição, tem que ler a Bíblia. Além de ler a Bíblia, falam para ler os livros do Espírito de Profecia. Aí falam, não, tem esse do Rodrigo Silva aqui, que também é muito bom. E aí você se vê naquele ciclo e fala, nossa, eu estou cansado. Estou precisando tirar umas férias. Férias de Jesus, umas férias do meu ministério. Eu acho que eu vou passar para alguém, acho que eu vou deixar com outra pessoa. Está na hora, né? Já fiz demais, já estou cansado. Eu várias vezes já me peguei cansado, já me peguei subindo num púlpito, já me peguei tocando, já me peguei pregando, ou até dando um bom dia para um irmão, para uma visita na igreja, cansado, por obrigação. E aí, normalmente, é nesse momento que a gente cansa, que a gente resolve chutar o balde, que a gente resolve dar uma aliviadinha. Pai, eu estou me esforçando demais, eu preciso tirar umas férias de Jesus. Só que, imediatamente, a gente erra e vem a sensação de culpa. E talvez a culpa seja a pior sensação que a gente possa sentir na nossa caminhada cristã.
Sabe por quê? Porque a culpa, ela não vem carregada de arrependimento. A culpa, ela vem carregada de remorso. São coisas diferentes. Arrependimento, a Bíblia está lotada. A gente vai ler daqui a pouco versos sobre arrependimento. Só que a culpa, ela traz o remorso. E a palavra remorso a gente só encontra uma vez na Bíblia. Alguém sabe onde é? Tem uma ideia? A única vez que a palavra remorso aparece na Bíblia é com Judas, após a traição de Cristo. Judas não estava arrependido, ele estava com remorso. E quantas vezes eu e você, a gente também não se pega nesse remorso, ou às vezes a gente pega até tentando gerar no nosso irmão um remorso. Você está fazendo isso, você vivendo assim, para o Cristo que fez tudo por você. E aí, pego em culpa, pego em remorso, o que a gente pensa? Eu preciso me salvar. E aí a gente reinicia, e fica nesse ciclo, e fica nesse ciclo. Mas glórias a Deus que hoje o Espírito nos trouxe aqui, para que a gente quebre o ciclo, para que eu e você sejamos lembrados e apresentados ao ciclo da graça. Primeiro ponto do ciclo da graça, queridos, Jesus é o centro. Jesus precisa ser o centro da nossa motivação, nosso principal motivador, nossa principal inspiração, para que eu e você façamos qualquer coisa. E aí, quando eu falei que eu queria que nós lêssemos juntos, está lá em 1 João, capítulo 2. Acho que eu fiz um erro de escrita aqui. Será que é 2 João? Não, vamos lá. 1 João, capítulo... Deixa eu pegar aqui agora, rapidinho, gente. Eu acho que eu escrevi errado aqui na minha Bíblia. Mas fica em 1 João. Aqui, já achei. 1 João, capítulo 5. Não é o capítulo 3. 1 João, capítulo 5, verso 1. A palavra de Deus vai dizer assim. 1 João, capítulo 5, repito, verso 1. Tá? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, porque praticamos os seus mandamentos. Então, olha só, quando eu reconheço, tá? Quando eu creio em Cristo Jesus, eu amo o meu próximo, e que eu amo o meu próximo, eu pratico os mandamentos de Cristo de Deus. Tá? E aí, olha só que interessante. Lá no verso 4 vai dizer, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória vence o mundo, a nossa fé. Tá? Então, a mensagem é simples. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vitória. Então, quando a gente automaticamente olha para Cristo Jesus, quando a gente entra aqui e louva, como a gente acabou de fazer, imaginando Cristo Jesus sentado no trono, imaginando Cristo Jesus na cruz, automaticamente eu e você somos comovidos pelo que Ele fez. E a gente dá um início a um novo ciclo. Jesus me salvou. Ponto. Eu já recebi a graça. Eu já tenho a salvação. E aí eu começo a ser motivado, elevado pela gratidão que há no meu coração. E aí, quando essa gratidão ao que Cristo fez por mim e por você, ela começa a reverberar, ela começa a tomar conta, automaticamente, eu e você, a gente toma uma escolha. Eu escolho viver por Jesus. Amém? Foi o que a gente acabou de ler. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E eu coloquei aqui 1 João capítulo 2, verso 6, para ilustrar isso. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, quando a gente escolhe viver por Jesus, não é só algo que a gente fala da boca para fora. Eu escolho andar como ele andou. E aí, quando eu me encontro nas situações do meu cotidiano, eu paro de reagir como a gente faz normalmente na carne, eu começo a me perguntar, o que o mestre faria? Semana passada, um amigão, 2 amigos nossos foram lá em casa, ainda no pós-mudança, eles foram ajudar a gente a trocar as tomadas.
né? O apartamento era meio antigo, tudo de 2 pinos, a gente estava colocando de 3 pinos. E aí depois a gente foi conversando, e aí um amigo meu, que é do Ceará, chegou e falou assim, cara, eu não entendo às vezes o meu pai. O meu pai, uma vez, a gente começou a falar de Rio de Janeiro, a gente fala o quê? Perigo, assalto, né? Começamos a contar a história de assalto, e disso, de violência. E aí uma vez ele falou o seguinte, meu pai fez uma coisa que eu não entendi ele. Eu fui assaltado, lá no Ceará, antes de eu vir para o Rio. Roubaram a minha moto. E eu cheguei para o meu pai e falei, pai, roubaram a moto. Levaram ela embora, perdi. E o pai dele falou, tá bom, filho, tudo bem. Sabe o que o pai dele fez? Começou na semana seguinte o evangelismo nas prisões. E aí ele começou a contar a história. Falou que teve um dia que ele chegou lá e alguns guardas tinham faltado e falaram para ele, olha, não lembro agora o nome do pai dele, fulano, hoje tem um problema. Acho que o senhor não vai poder dar o estudo. Por quê? Porque faltaram os guardas aí. Então, a única forma de não ter ninguém para entrar com o senhor, então melhor o senhor não dar estudo. A não ser que o senhor queira entrar sozinho. E ele falou, tudo bem, eu entro sozinho. E entrou na cela, o guarda foi, fechou a cela, falou, qualquer coisa o senhor me grita. E conduziu o estudo com aqueles presos. E no final, vidas foram convertidas a Cristo. Amém? Queridos, isso é andar como Jesus andou. A gente vê aí hoje tanta reatividade, eu não estou dizendo que é fácil, tá? De jeito nenhum. Mas quantas vezes a gente não vê a violência, ou a gente passa por violência, passa por um assalto, e a gente sai falando, tinha mais a que matar mesmo. Se cortasse a mão, não faria isso de novo. Só que aí vem Cristo e fala, tá o evangelho. Ah, é isso então? Então os bandidos estão atacando a minha família? Tudo bem, eu vou levar a salvação a outros deles. E olha só como são as coisas, depois disso a moto até foi recuperada. Amém? Então, quando a gente escolhe viver por Jesus, viver como Ele viveu, fazer o que Ele fazia, eu acho que travou aqui. Pode apertar aí para mim, por favor, meu amigo? Foi, muito obrigado. A gente começa a passar por um processo muito lindo, gente. Uma coisa chamada santificação. E aí a santificação, eu deixei separado a passagem lá de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, de tantas que a gente poderia ler aqui. Mas em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo, falando sobre esse processo, ele descreveu a santificação da seguinte forma, e todos nós, eu e você, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Então, quando a gente começa a enfrentar as situações do nosso dia a dia, a gente para de agir como a gente agiria normalmente, reclamando, ou brigando, ou xingando, ou desanimando, e a gente começa a pensar o que Cristo faria, e eu começo a colocar o meu joelho no chão e falar, Pai, eu não quero mais estar no controle, eu quero agora ter o Senhor como a minha referência. Nós automaticamente somos transformados. A profetisa do Senhor diz em um dos seus livros que pela contemplação nós somos transformados. Então, quando a gente escolhe constantemente contemplar a Cristo, a gente passa por esse processo chamado santificação. Santificação nada mais é do que tornar-se santo. E tornar-se santo é quando eu paro de parecer comigo mesmo, quando eu perco os meus hábitos, quando eu perco as minhas manias, meus vícios e meus pecados, e automaticamente eu começo a me parecer com Cristo. E eu quero chamar a atenção para a santificação, queridos, porque às vezes, com boas intenções, a gente aborda alguns queridos nossos, a gente vai falar sobre a palavra, vai falar sobre as coisas do reino, e a gente já chega aqui com a pessoa. A gente já quer que a pessoa que acabou de sair da rua, está vindo aqui, começando uma experiência com Cristo, sente nesse banco, e a gente espera que do dia para a noite ela já passe por esse processo. E aí muitos queridos nossos já chegam aqui e a gente já fala, e a gente começa a confundir as coisas na nossa boa intenção e já começa, você frequenta esse lugar, você não pode frequentar mais. Você usa esse linguajar, você fala desse jeito, você já não pode falar mais. Só que a gente esquece de pegar o ciclo lá do início, de apresentar o Salvador, a salvação, de apresentar primeiro
quem te salvou, quem te transformou, quem te trouxe aqui e quem te faz vir todos os dias. Então, respeitem esse processo, seja com você mesmo, mas com outros irmãos queridos. Vai acontecer, e eu digo mais, é inevitável. Eu e você somos, no máximo, colaboradores do Espírito Santo no processo de salvação, de santificação. E aí, olha que lindo, conforme a gente vai vivendo isso cada dia mais e mais, obrigado. Eu acho que a gente voltou para o slide antigo. Isso. Olha só que coisa linda. A gente passa por um processo de cura. E aí eu que vivia amargurado, que vivia falando palavras de baixo calão, eu que vivia diminuindo o meu próximo, eu que era uma pessoa opressora, uma pessoa maldosa, eu começo a dizer palavras de incentivo, eu começo a dizer palavras de amor, e eu começo a perceber os espinhos que tinham no meu coração, e Cristo começa a tomar conta, a curar, a me regenerar, e eu me percebo uma nova pessoa, e conforme eu vou me aprofundando nisso, automaticamente eu olho e falo, Jesus me salvou. E aquela gratidão que me fez começar, é aquela que me faz renovar esse processo, querer viver isso cada dia, mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Então, separei até um texto de Salmos, acho legal que a gente leia para a gente fechar esse ciclo, capítulo 103, Salmo capítulo 103, versos 3 a 5. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Uma vez eu estava conversando com uma prima minha do coração e ela disse para mim o seguinte: você já percebeu como tem pessoas que perdem o brilho? Gente que antes vivia aqui felizes e a gente via na palavra de Deus e que estavam ativas, participando, mas de repente num descuido elas começam a entrar na vida do pecado e vão se rendendo e vão se entregando e parece que essa pessoa perdeu o brilho. Já viu isso acontecer? Ou talvez você na sua vida já olhou uma vez, já parou para se olhar no espelho e falou, poxa, antes eu era tão cheio de vida, eu era tão animado, eu era tão cheio de planos. Existem doenças no nosso corpo que são físicas, que às vezes a gente contrai por uma má alimentação, existem doenças que a gente contrai pela genética, mas existem doenças que a gente contrai de forma espiritual. E quando o salmista fala aqui sobre esse processo de cura, percebam que esse processo está intimamente ligado com o perdão. E é esse processo que faz com que eu e você sejamos todos os dias mais gratos a Cristo pelo que Ele faz. Então, se a gente fosse pegar tudo, então é isso, Gabriel, quer dizer que eu já estou salvo, então eu não preciso fazer mais nada, então que eu já estou salvo? Calma, que agora a gente vai para o verso-chave, para a gente entender o que é a graça de fato, e como a gente alcança a tão sonhada salvação, a terra, a Nova Jerusalém, que a gente cantou e ouviu aqui. Quero convidar vocês, abrimos lá em Lucas 2, verso 52, é um dos últimos textos, já estamos chegando no final. Lucas 2, capítulo 2, verso 52, vai falar para a gente a receita da salvação. E adivinha quem vai ser a referência desse verso? Nosso Salvador, Cristo Jesus. Lucas capítulo 2, 52, ele vai dizer o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e... Vamos falar juntos? Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então olha só que interessante, esse verso está dizendo o seguinte: Jesus, ele crescia fisicamente? Sim, crescia em estatura.
Jesus crescia mentalmente, psicologicamente, ele amadurecia, ele ganhava maturidade para tomar suas decisões? Sim, sabedoria. Mas no final diz, e crescia Jesus em graça. Crescer em graça é crescer espiritualmente. É quando eu e você escolhemos nos relacionar e nos envolver com as coisas do reino. Então, se Cristo Jesus crescia em graça, quer dizer que eu e você também podemos crescer em graça, amém? Então, quer dizer o seguinte, a salvação, ela é o ápice da graça. Se eu fosse fazer uma analogia, eu diria que a graça é um prato de comida. Pensa a sua refeição favorita. Está aqui. Às vezes o prato que você gosta não é o que o outro gosta. A última vez que eu preguei isso, eu fiz uma analogia com chocolate. Tinha gente que não gostava de chocolate. Faz parte. Então pensa o seu prato de comida favorito. Ele está aqui. Está disponível para você. Você pode chegar, dar uma olhadinha. Hoje eu não quero não. Vou embora. Você pode chegar, dar uma cheiradinha, dar uma olhada. Acho que eu vou tirar um pedacinho. Comi. Ok, tá bom. Vou embora. Mas você pode chegar nesse prato e você pode se deliciar, acabar com ele, comer, sujar o rosto, sujar as mãos, lamber o prato. A graça é exatamente da mesma forma. A graça, ela está aqui, disponível a nós, a mim e você, todos os dias. Por isso que a graça do Senhor se renova constantemente todos os dias. Agora, cabe a mim e a você escolhermos nos envolver ou não com essa graça. Sabe o que está acontecendo hoje com a nossa igreja, queridos? É que a gente não está querendo se esbaldar na graça. Cristo deu tantas coisas incríveis para a gente e a gente está querendo tirar só um pedacinho. A gente vai, tem dia que a gente sente só um cheirinho. Hoje já tá bom. No outro dia a graça está lá disponível. Não, hoje acho que não, amanhã eu volto. E aí no dia seguinte você volta, você toma mais uma colherzinha de graça e fala, tá bom, por hoje deu. E é nisso que a gente constantemente acaba abrindo mão da nossa salvação. E salvação, claro que é a redenção que Cristo Jesus nos trará no dia da volta dele, mas a salvação é a gente aqui no reino de Deus já sentir essas maravilhas, sentir a delícia, já começar a provar, a ter migalhas do reino de Deus. Então hoje, o Espírito de Deus, se talvez lá no título, quando você viu o que você está fazendo para ser salvo, já bateu aquele peso na consciência, você já começou a refletir, ai meu Deus, e agora? Não. A mensagem que o Espírito separou hoje é uma mensagem feliz. Sabe por quê? Porque mais uma vez, Senhor nosso Jesus, nos disponibilizou sua abundante graça. Tem um último verso. Existem 3 elementos essenciais para a gente desfrutar da graça, e com isso eu fecho. Eu quero ler um último verso que vai traduzir tudo isso. Primeiro passo para eu e você desfrutarmos a graça é a fé em Cristo Jesus. Fé é certeza, vai dizer lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Fé é certeza. Então tenha certeza que a bondade de Cristo está caindo hoje sobre a sua vida. Tenha certeza hoje de que Cristo está sentado no trono, olhando para você com amor e carinho, querendo te abraçar e te curar das coisas que estão fazendo mal, que estão amargurando o seu coração. Segundo passo, para eu e você crescermos e desfrutarmos da graça, é o arrependimento dos nossos pecados. O maior inibidor da graça é o pecado. Enquanto eu e você escolhemos permanecer no pecado, a gente não consegue usufruir da graça. Então hoje, tome a decisão de abandonar o pecado. E o arrependimento, ele vem com um passo junto. O irmão gêmeo do arrependimento é a confissão. Sabe por quê? Porque quando está guardado ali, ninguém sabe, não está em público, a gente se sente protegido de certa forma. Eu consigo deixar isso aqui calado, ninguém está sabendo.
Só que isso vai criando em nós o que o livro de Hebreus chama de raízes de amargura. O pecado deixa a gente triste, o pecado deixa a gente feio. E enquanto eu e você, a gente não coloca o nosso joelho no chão e fala: Senhor, meus lábios são impuros. Senhor, eu sou uma adúltera. Senhor, eu sou um mentiroso, eu sou ganancioso, eu sou promíscuo. Enquanto a gente não coloca o nosso joelho no chão e fala para Cristo: Pai, esse sou eu de verdade, com todos os meus erros, com todos os meus defeitos, mas eu não quero mais viver essa vida de pecado, a gente é impedido de desfrutar da graça. Salmos, capítulo 32, para a gente concluir, ele vai narrar todo esse processo. Salmos, capítulo 32, verso 2. Davi, num dos seus momentos de maior angústia, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem, a pessoa a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, e eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? Gente, chega de sofrer, chega de viver angustiado, chega de viver com culpa. Cristo hoje está de braços abertos, te chamando. Experimenta essa graça, mergulha na graça, vive ela intensamente. E é isso que Ele está convidando eu e você para louvarmos hoje, agora, nesse momento. Vamos ficar em pé? A gente vai cantar um hino que diz exatamente isso, a importância de eu e você desfrutarmos dessa graça. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Só a igreja. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais o seu amor. Quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, unidos pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Cresça. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus.
sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Soberano Deus, Criador de todas as coisas, o teu povo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Copacabana, como uma igreja, nesse momento, se coloca mais uma vez em espírito de adoração e de reverência diante da tua grandeza e de tua santidade. Senhor, livra-nos das armadilhas do inimigo que tentam corromper nosso entendimento, tentam corromper a nossa experiência com o Senhor. E hoje o Senhor trouxe uma mensagem forte a nós, Pai. Hoje o Senhor derrubou aqui crenças limitantes. Hoje o Senhor aqui veio nos tirar da culpa, veio nos tirar da sensação de obrigação na nossa vida cristã e veio nos mostrar um novo ciclo, um ciclo da graça. Senhor, esse ciclo começa pela contemplação de Cristo Jesus. Então, nesse momento, com o coração contrito, nós nos colocamos em total gratidão, em total adoração a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Cordeiro, mude o nosso coração, cura e sara nossas feridas, sara nossas doenças físicas, sara nossas doenças emocionais, sara nossas doenças espirituais. E se algum de nós entrou aqui amargurado, triste, cansado, temeroso pelo futuro, que a gente saia daqui felizes, repletos, radiantes da certeza de que a graça do Senhor se renova todos os dias sobre nós. E cientes dessa graça, todo dia, Espírito, nos convença a crescer em graça, a escolher perdoar o nosso semelhante, a abandonar nossos desejos carnais, a abandonar tudo aquilo que nos coloca em conflito com a graça de Cristo Jesus e com o reino de Deus. E por favor, Pai, que não tarde o dia em que nós desfrutaremos do ápice da graça, que é estarmos salvos ao Teu lado nas mansões celestiais. Mas até lá, conserva a nossa fé inabalada, perseverantes, não só individualmente, no secreto, na palavra, no nosso lar, mas como uma comunidade, pegando nas nossas mãos, olhando nos nossos olhos, não deixando nosso irmão cair e falando com verdade e autoridade para aqueles que estão aqui ao nosso lado. Vamos juntos para o céu. Proteja-nos e nos leve em segurança para casa e nos prepare para mais uma vez escolher crescer em graça. Isso nós te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.